Nesta aulinha nós vamos ensinar para você o ponto gótico. O ponto gótico, ele é um ponto divisível por 13. No nosso caso, nós vamos fazer a amostra com 26 pontos. Nós vamos utilizar a agulha de tricô número 5. E nós vamos utilizar sobras de lã, de qualquer lã que você tiver para fazer a prática do ponto. Então, primeiramente, você vai montar os 26 pontos na sua agulha de tricô. A laçadinha inicial já conta como primeiro ponto. E você vai montar o restante até atingir 26 pontos na sua agulha de tricô. Então, monte o restante dos pontos até os 26 no total. Depois que você montar os 26 pontos na sua agulha, você vai fazer os 2 nozinhos para prender esses pontos. Então, 1 e 2. E agora nós vamos começar a fazer o nosso ponto gótico. Para começarmos a trabalhar o nosso ponto gótico, antes de trabalharmos o ponto direto nesses pontos da montagem, nós vamos fazer uma carreira de ponto meia pelo direito e uma carreira de ponto tricô pelo avesso para a base do ponto. E depois nós começamos a fazer o ponto em si. Se você começar a trabalhar o ponto direto na montagem, como ele tem pontos meia trabalhados juntos, você vai ter uma certa dificuldade. Então, para começar, até porque o ponto ele vai ser numa peça provavelmente trabalhado sobre outras carreiras de ponto, então você vai fazer uma base, uma carreira de ponto meia e uma carreira de ponto tricô, e depois nós começamos a fazer o nosso ponto em si, que é o ponto gótico. Então, nós vamos fazer esta base para facilitar na hora do aprendizado, isso é muito importante. Então, fazemos a primeira carreira toda em ponto meia. Porque se você tentar já começar a fazer o ponto direto nos pontos da montagem, você vai ter dificuldade nesse tipo de ponto. Então, nós sugerimos que você faça essa primeira carreira toda em ponto meia. E a segunda carreira pelo avesso, toda em ponto tricô. Até porque todas as carreiras do avesso do ponto gótico, elas vão ser trabalhadas em ponto tricô. Então, a segunda carreira ela já fica igual às outras do ponto gótico. Então, você trabalha toda essa primeira carreira em ponto meia. Estamos quase chegando ao final. Ó, cuidado para não deixar escapar o ponto. Vamos pegar o ponto novamente e fazê-lo em ponto meia. Chegamos ao final da nossa carreira. Então, nós trabalhamos aqui toda a primeira carreira em ponto meia. Agora, nós vamos virar para o nosso lado avesso e vamos trabalhar essa carreira em ponto tricô, porque o trabalhado do ponto gótico ele tem que ser pelo lado direito. Então, nós temos que fazer essa carreira em ponto tricô, pelo avesso, para podermos voltar para o direito e começar o nosso ponto gótico. Então, agora você trabalha todos os pontos da sua base em ponto tricô. Trabalhe em ponto tricô até o final da carreira. Depois que você trabalhar essa carreira pelo avesso toda em ponto tricô, você vai ter já sua amostra dessa forma. Você vai virar a amostra para o lado direito. E agora você vai começar a trabalhar o ponto gótico. Então, o ponto gótico, na primeira carreira do ponto, ele pede para que nós façamos um ponto meia para começar. Então, nós vamos fazer aqui um ponto meia.
Em seguida, ele pede uma laçada. Você pega uma laçada na sua agulha direita e novamente trabalha o ponto meia, só que dessa vez por 4 vezes. Então, 4 meia. 1, 2, 3, 4. Em seguida, ele pede para que nós trabalhemos 3 pontos meias juntos. Então, você tem que pegar 3 pontos meia, ó, dessa forma, pegando 3 pontos e trabalhando esses 3 pontos em ponto meia. Todos os 3 pontos juntos trabalhados em ponto meia. Novamente, você vai trabalhar agora 4 meias. 1 ponto meia, 2 pontos meia, 3 pontos meia, 4 pontos meia. Uma laçada e novamente um ponto meia. Como nós estamos trabalhando duas sequências do ponto, porque ele é divisível por 3 e nós estamos fazendo com 26, sobraram ainda os pontos para a próxima sequência. Então, nós voltamos ao início da primeira carreira e começamos a sequência novamente, fazendo um ponto meia, uma laçada, 4 pontos meia, 1, 2, 3 e 4. 3 pontos meias juntos. Então, eu separo 3 pontinhos, pego os 3 juntos, introduzo a agulha por dentro dos 3, como se fosse fazer um ponto meia normal, só que pegando 3 pontos. E sim, fazendo o ponto meia, trabalhando os 3 pontos juntos. Em seguida, nós trabalhamos 4 pontos meia, novamente. 1, 2, 3 e 4. E terminamos com uma laçada e um ponto meia. Então, observe que nós começamos com um meia e uma laçada, terminamos com uma laçada e um meia, da mesma forma. Então, a primeira carreira do ponto, ela fica desse jeito. Você só vai ver o efeito do ponto quando você tiver trabalhado a primeira sequência dele, que envolve 10 carreiras. Nós trabalhamos a primeira, nós vamos trabalhar a segunda, terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a 10ª carreira, e vamos completar um motivo do ponto. Depois, para completarmos o segundo motivo, nós temos que fazer novamente as 10 carreiras, e aí você vai ter um segundo motivo do ponto gótico. Então, a sequência dele envolve 10 carreiras. Você trabalha da primeira à 10ª, volta para a primeira, trabalha até a 10ª, e assim você vai trabalhando até completar a sua peça. As carreiras agora pelo avesso do ponto gótico, ou todas as carreiras pares, são feitas em ponto tricô. Então, todas as carreiras pelo avesso, ou as pares, porque vai ser a segunda, a quarta, a sexta, você vai trabalhar em ponto tricô. Então, vamos trabalhar a segunda carreira do nosso ponto gótico, toda trabalhada em ponto tricô. Todos os pontos da sua base serão trabalhados em ponto tricô, inclusive as laçadas que você pegou durante a carreira anterior. Então, você vai trabalhar todos os pontos dessa carreira em ponto tricô até o final dela. Vai ficando desse jeito. Trabalhada toda a carreira em ponto tricô, nós vamos virar agora para o nosso lado direito da nossa amostra. E nós vamos trabalhar agora a terceira carreira do nosso ponto gótico. Para a terceira carreira do ponto gótico, nós vamos começar agora fazendo 2 pontos meia. Então, você vai trabalhar o
primeiro ponto em ponto meia, o segundo ponto em ponto meia. Em seguida, você vai pegar uma laçada na sua agulha, sempre a laçada é pega na agulha direita. Você vai fazer 3 pontos meia. 1, 2, 3. Em seguida, você vai trabalhar 3 pontos meias juntos. Então, você vai pegar 3 pontos, ó, introduz a agulha por dentro dos 3 e trabalha os 3 em ponto meia. Em seguida, você vai fazer 3 pontos meia, 1, 2, 3, uma laçada e 2 pontos meia. Como nós estamos trabalhando 2 sequências, nós vamos lá para o início dessa sequência e vamos repeti-la. Então, começamos com 2 pontos meia, 1, 2, uma laçada na nossa agulha, 3 pontos meia, 1, 2, 3. Agora, 3 pontos meia trabalhados juntos, 3 pontos meia juntos, novamente 3 pontos meia normais, 1, 2, 3, uma laçada na agulha e trabalhamos 2 pontos meia para terminar. 1, 2. Ó. Ele já vai começando a delinear o ponto na nossa amostra. Então, só lá para a 10ª carreira, como nós dissemos, você vai ver o efeito dele. E fica um efeito bem diferente, bem legal. Então, agora é trabalhada a carreira pelo direito, nós vamos virar para o nosso avesso e sempre do avesso nós trabalhamos toda a carreira em ponto tricô. Sempre vai ser toda em ponto tricô quando você estiver nas carreiras pares ou as carreiras pelo avesso. Então, você vai trabalhar todos os pontos em ponto tricô agora. As carreiras pelo avesso são bem simples de ser feitas, todas em ponto tricô, sem segredo nenhum. O que mais você tem que acompanhar é as carreiras pelo lado direito, que são as carreiras ímpares, que aí sim tem uma sequência diferente para cada carreira. Então, agora você vai trabalhando toda a carreira em ponto tricô até o final.